Quem são os Putins de Angola e os golpes de Estado? Os Putins de Angola, eu estou a referir-me a Vladimir Putin. Nós hoje vamos falar sobre golpe de Estado. É algo que agora está a passar por África inteira. Há muitas opiniões, pessoas que concordam, pessoas que discordam. Eu vou trazer para vocês uma outra forma de ver os golpes de Estado. Eu não estou a dizer que sou a favor, nem estou a dizer que sou. Depois talvez eu possa dizer para vocês se eu sou a favor ou sou contra. Mas eu vou tentar trazer para vocês uma outra forma de olhar para os golpes de Estado e não de forma convencional como as pessoas normalmente olham. Muitas pessoas opinarem sobre isso. Eu não estou a dizer que eles estão errados, nem muito menos que eles estão certos. Eu só vou trazer para vocês uma outra forma de olhar. E depois, ali, no final de tudo, vocês decidem qual é o lado que melhor coaduna com a vossa personalidade, qual é o lado que vocês preferem. Nas minhas contas, eu vou deixar aqui bem claro para vocês todos, nas minhas contas existem 6 pessoas em Angola em condições de darem golpe de Estado no João Lourenço e serem sucedidos. Mas dessas 6, uma delas eu nem sequer iria contar, nem sequer contava com ela, nem iria contar com ela, mas eu só lhe incluí ali por estar ali. Mas na verdade existem 5 pessoas em Angola em posição de dar um golpe de Estado e ser sucedido. E nessas pessoas existe uma probabilidade de sucesso. A África está a ser apanhada por golpes de Estado. Há uma nova onda de liderança africana, assim como o Ibrahim Traoré. Há uma nova liderança a nascer por África e disso ninguém consegue fingir, ninguém consegue negar. E esta liderança de África está a ser muito apoiada pela Rússia. Tudo começou em 1991. Durante a queda da União Soviética, quando se fez o tratado da amizade com Gorbachev e essa coisa toda. Quando se assinou isso, aquele tratado que dizia nem mais 1 centímetro dentro da Rússia. Assinou-se aquela zona que se chama Buffer Zone de segurança. Quando a União Soviética caiu e a Rússia estava praticamente em descalabro, então havia o problema da NATO expandir. E é isto que está a causar. E é isso que está a fazer o Vladimir Putin praticamente ir invadir a África. Porque o Vladimir Putin sabe que já perdeu a guerra contra a NATO, já perdeu a guerra contra o Ocidente. É que a África, infelizmente, é o continente que fornece, é o continente que reforça a economia ocidental. É o continente que dá dinheiro ao Ocidente, que dá os minerais que o Ocidente precisa para fazer armas, para desenvolver tecnologia. É a África. O que Vladimir Putin está a fazer aqui nesta fotografia que eu mostrei para vocês é uma tentativa de interromper. O Vladimir Putin não está a vir para a África porque ele ama os africanos. Nós, africanos, nós só servimos para dar matéria-prima ao Ocidente. Mas não, eles não se importam, meus irmãos, o Ocidente não se importa com o africano, nem a dormir, nem nos pesadelos deles mais remotos. É mentira. Se alguém te disser que o mundo ocidental se importa com o africano, está a mentir na tua cara. Todo líder, quem comete, promove. É mais ou menos assim, eu estou a tentar parafrasear. Quem comete, promove. Se tu fizeres algo, tu estás a promover este algo, ainda que for não intencional, mas estás a promover. E o exemplo disso, se vocês quiserem entender isso, por exemplo, vocês verem a arrogância de João Lourenço. João Lourenço é tão arrogante que todos os seus auxiliares são também arrogantes. É porque esses auxiliares veem o João Lourenço sendo arrogante, eles imitam a linguagem do chefe. Então, João Lourenço, ao ser arrogante, ele está a promover a arrogância na sua própria governação e os seus auxiliares imitam isso pensando que é isso que ele quer. Eu não estou a dizer que não é isso que ele quer, pode ser mesmo isso que ele quer, mas eu só estou a tentar trazer isso para você. Em 6 de janeiro de 2021, o Stop the Steal Movement, que é tipo para o roubo, Stop the Steal Movement nos Estados Unidos, que são os MAGA, o Make America Great Again, esse grupo dos MAGAs, Make America Great Again, os pro-Trumps, eles invadiram o Capitólio para travar que o Joe Biden fosse apontado como presidente da República, para travar aquele processo de apontar Joe Biden como presidente da República. E chamaram
insurreição. Mas a verdade é, você chama simplesmente insurreição, ou o mundo está simplesmente chamando insurreição, porque eles são brancos. Porque se fossem negros, se fossem árabes, iriam chamar golpes de Estado. Porque o que essas pessoas nos Estados Unidos foram fazer eles foram retirar o poder constitucional de estavam a tentar retirar o poder constitucional de um presidente eleito democraticamente. Eles estavam a travar que Joe Biden fosse aceito ou apontado como o próximo presidente da República dos Estados, né, dos Estados Unidos da América. Isso é um golpe de Estado, mas eles chamaram insurreição. Mas os Estados Unidos da América é a democracia que nós angolanos invejamos. Nós queremos ser como eles. Quer dizer que esse país que nós almejamos, queremos ser como eles, estava a levar um golpe de Estado numa história muito recente, que é um país democraticamente constitucional. Ou, a 8 de janeiro de 2023, os pró-bolsonaristas fizeram a mesma coisa no Brasil, tentaram dar golpe de Estado, certo? Tentaram tirar o governo que lá estava para que o Lula não tomasse posse. Isso também é um golpe de Estado. Então, eu estou aqui a trazer para vocês que golpes de Estado acontecem em qualquer país. Não existe país no mundo que é isento de golpe de Estado. A Turquia teve um atentado de Estado. A China teve um atentado de golpe de Estado. A Rússia, chama o que quiser. Recentemente agora com o grupo Wagner, quando o Prigozhin decidiu que vai levar as suas tropas direita para Moscou, aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado. Então, está aqui essa estatística que a maioria dos golpes de Estado falham, mas, na verdade, golpes de Estado acontecem para qualquer país. José Eduardo tentou fingir um golpe de Estado em Angola. Guiné-Bissau fingiu um golpe de Estado no país deles. Quer dizer que isso quer dizer, inclui Angola. Para aquelas pessoas que pensam que Angola não pode levar um golpe de Estado, eu estou aqui a trazer para vocês estatísticas do mundo e da história recente que mostra que qualquer país deste mundo pode levar golpe de Estado. Algo interessante, mesmo dessa pesquisa do professor Raj, é que existe diferença entre golpe de Estado e revolução quando simplesmente se remove o presidente da República e eventualmente remover os seus auxiliares. Isso chama-se golpe de Estado. Mas quando há uma mudança drástica das instituições de um país, incluindo os juízes, incluindo a polícia, tudo muda, tudo troca. A população levanta-se e troca absolutamente tudo, do dia para a noite. Chama-se revolução, não é golpe de Estado. Imagina, por exemplo, ainda que os militares angolanos se levantassem e dissessem, quer saber, você João Manuel, rua, você Exalgina, rua, você é outra gatuna, rua, você é o gatuno, rua, você essa menina do Tribunal Constitucional, rua, você é Pitagros. Bem, ainda que isso acontecesse, tira todo mundo do MPLA. Isso chama-se revolução. Angola não tem condições para uma revolução acontecer. Angola é católica demais para ter uma revolução. Mas um golpe de Estado em Angola pode acontecer. Mas os golpes de Estado são levados quando os interesses das elites são ameaçados pela população. Eles olham neste presidente fragilizado, no incumbente fragilizado, e eles orquestram e organizam um golpe de Estado para preservarem os seus próprios interesses e benefícios. Por isso é que vocês veem que no golpe de Estado, o presidente é a primeira pessoa a ser retirada do poder. E os novos que chegam a dizer que nós queremos mudar, acabam simplesmente alinhando-se a outras pessoas que já fazem parte da elite desse país. Então, se os interesses da elite do MPLA forem ameaçados, o MPLA pode organizar, sim senhora, um golpe de Estado ao próprio João Lourenço para preservar os seus próprios interesses. É mais fácil dar um golpe de Estado do que tentar um balão no ar para atravessar entre uma fronteira de um país e outro. Porque tudo que tu precisas fazer num golpe de Estado é prender o presidente. Mas nada, acabou. Você fecha as portas do gabinete do presidente, acabou. Golpe de Estado concluído. Porque se haver uma força que venha resgatar o presidente, a força que pensar, nós vamos vir resgatar o presidente, eles têm um problema muito grande. Se eles forem tentar forçar a resgatar o presidente, eles sabem que as pessoas que estão a dar o golpe de Estado podem simplesmente matar o presidente. E se isso acontecer, mergulha o país num turmoil, mergulha o país numa confusão. É guerra civil que vai acontecer. Porque assim que ouvir que as forças de segurança e defesa foram tentar resgatar o presidente e mataram o presidente em vez de resgatarem, o país entra em guerra civil. Isso é garantido. Por isso é que vocês veem que na maioria dos golpes de Estados,
não há uma força militar que vai tentar ir buscar o presidente à força. Porque há o risco de que se matar o presidente, o que eles estão a tentar conseguir pode dar o contrário. A facilidade do golpe de Estado é esta. O golpe de Estado é simples. Tudo o que se precisa de um golpe de Estado é prender o presidente. Mais nada. Você prende o presidente, coloca guarda 24/24, acabou. Certo? Acabou. Mais ninguém toca no presidente, golpe de Estado consumado. Porque as forças de segurança terão medo de vir resgatar o presidente à força, porque há sempre a possibilidade de serem esses os lobos solitários que, no evento de verem que eles estão a ser forçados, eles podem simplesmente virar as armas e matarem o presidente e mergulhar o país num maior problema ainda do que a consumação do próprio golpe de Estado. Então, falando isso, nós temos que agora olhar para a realidade de Angola e pensar assim, quem são as pessoas de Angola que estão em condições de poder fazer isso? Agora, eu disse para vocês no princípio que existem 6 pessoas que têm capacidade de dar golpe de Estado em Angola. Não existe mais do que isso. Só 6 pessoas em Angola inteira. São 33 ou 34 milhões de habitantes, ou 32 milhões de habitantes, meia como quiser. Nesse meio de 32, 33, 34 milhões de habitantes, só existem 6 pessoas em condições de orquestrar um golpe de Estado e serem sucedidos. A primeira pessoa que eu vou falar e que tem menos possibilidade é o general Laborinho, o ministro do interior de Angola. Ele faz parte das forças de segurança de Angola, mas a polícia, ele controla a polícia, né? Ainda que for a polícia de intervenção rápida, essa coisa. O Laborinho, ele não tem perfil de quem. O Laborinho é fiel demais. Ele é leal demais ao João Lourenço. A polícia angolana não é treinada, né? Embora que nós tenhamos dentro da polícia angolana forças que estão preparadas para levar a cabo guerras urbanas, né, que é dentro da urbanização ou da urbanidade. É assim, em condições normais, sim senhora, tu podias olhar para o Laborinho, mas a verdade é que o Laborinho nunca, é assim, eu só coloquei mesmo ali porque ele é o ministro do interior, mas nada. Sendo ministro do interior, ele controla um número grande de polícias que ele podia influenciar para isso acontecer. Mas a polícia angolana conseguir dar um golpe de Estado ao presidente é quase nulo, né? É quase, isso não daria certo. Quase que não iria acontecer. Mas pronto, eu coloquei ali simplesmente porque ele faz parte das forças de segurança. A pessoa número 2. O Procurador-Geral da República, o General Peter Grosz. Mas este também é católico demais, embora que este tenha um pouco de ressentimento contra João Lourenço, porque ele é primo do Copelipa, essa coisa toda. Ele sabe de todas as investigações, ele sabe de todos os roubos, ele decide não investigar, né? Ele é como um cachorro mandado do João Lourenço, ele faz o que o João Lourenço quer. Ele conseguiria organizar algo assim se ele fosse atrás das pessoas, né? Se fosse, por exemplo, atrás do Laborinho com um processo de investigação, mas isso para acontecer é muita confusão, porque a Casa Presidencial iria saber, né? Então há aqui um problema com o Peter Grosz, mas ele também poderia organizar algo. Essas são as 2 pessoas mais baixas. Agora vamos entrar nas pessoas, nos nomes verdadeiros. Em terceiro lugar está o Brigadeiro Mário Neto, eu acho que é isso que se chama assim, é o Brigadeiro da UDP, o UGP desfez-se, né? A UDP é a Unidade de Defesa Presidencial, eu acho que o Brigadeiro Mário Neto, ele está perto do João Lourenço, era só preciso um grupo de militares, um grupo de soldados pequenos perto do João Lourenço, era só simplesmente pegar o João Lourenço a se embarcar e colocar num quarto, trancar tudo, coordenar tudo e ponto final, fazer com que ninguém venha resgatar João Lourenço por causa do perigo que existe que João Lourenço podia ser morto numa tentativa de resgate. Por isso é que vocês estão a ver que não há tentativa de resgate do presidente Mohamed Bazoum aí no Níger, embora esse Guterres vem lamentar as condições atrozes na qual ele está a ser guardado, está preso, né, do jeito são condições desumanas, mas o Guterres da Unicef, essa brincadeira da ONU, né, ele nunca se importou com as condições da vida dos nigerinos criadas por esse presidente, mas agora este presidente está em condições sobre-humanas, diz ele,
e está todo mundo preocupado, né? Mas mesmo assim não há uma tentativa de ir resgatá-lo porque há este perigo, com um certo grau de efetividade. Mas para além disso acontecer, tinha que haver outras áreas de defesas para travar com que as pessoas não invadissem o Palácio Presidencial. Por exemplo, se João Lourenço estivesse a ser, se fosse preso dentro do Palácio Presidencial. Esta é uma pessoa. Se tu me perguntares o nível do sucesso que essa pessoa podia ter, eu coloco para aí nos 20%. A outra pessoa é o brigadeiro Iaza Zeca, que é da USP, que é a Unidade de Segurança Presidencial. São duas unidades diferentes, Unidade de Segurança Presidencial, Unidade de Defesa Presidencial, são completamente diferentes, são dois brigadeiros, e esses dois brigadeiros estão todos eles a conta com o Furtado, que é o chefe da Casa Militar, certo? Então, o Iaza Zeca também ele também tem possibilidade de organizar isso, se haver um grupo de forças especiais que ele coordena e do jeito que quer saber, vamos atrás, vamos pegar o homem, prende o homem e faz estes cordões de segurança para não deixar ninguém invadir. Se tu me perguntares também, algo que vocês têm que notar, todos esses são do MPLA. Todos eles são do MPLA. Todos. Aqui não tem ninguém de um outro partido. Todos esses indivíduos são do MPLA. Então, eu nomeei Laborinho, nomeei Peter Gross, o Mário Neto e o Zeca, são todos eles do MPLA. Se me perguntares a probabilidade que tem também de algo assim dar certo, eu diria 20%. Porque esses homens respondem ao Furtado, que é o chefe da casa presidencial. Certo. Mas eu coloca a USP, né? Coloca a USP e a UDP como uma pessoa única. Esses dois conseguiriam dar, mas são simplesmente seguranças da Guarda Presidencial. A terceira pessoa, com uma probabilidade ainda mais alta de organizar isso, seria o general Altino Santos, que é o chefe de Estado-Maior-General das FARC, atualmente em Angola. Ele, como coordena tudo isso, ele poderia, se ele tiver forças especiais angolanas, por exemplo, comandos, poderiam fazer isso. Ele é uma pessoa que tem o armamento todo, tem as estratégias e as táticas todas na mão. Ele conseguiria organizar um grupo que pudesse, por exemplo, tomar de assalto o Palácio Presidencial e pronto, ali encurralar João Lourenço no canto e consumar um golpe de Estado. Esta pessoa que tem uma probabilidade mais alta. Se me perguntar a probabilidade disso acontecer, eu iria colocar pelo menos a 53%. Lembrando que o Altino Santos é uma pessoa que juntou-se às Fápulas em 1974, quando estava a sair do problema da independência em Angola, essa coisa toda. Ele juntou-se ao exército, às Fápulas lá em 1974. Ele é do MPLA nato. Isso é assim, né? Ele tem essa probabilidade. Por ser o chefe-geral, o chefe do Estado-Maior-General das FARC, ele tem essa possibilidade de fazer isso acontecer. Agora nós estamos a dizer nas duas pessoas. Olha que esses são os Vladimir Putins de Angola. As pessoas que têm as capacidades de organizar golpes de Estado, como está a acontecer no Burkina Faso, no Mali, no Níger, etc. Certo? A segunda pessoa mais importante que tem nas mãos uma possibilidade muito, muito, muito alta de levar um golpe de Estado e isso na verdade acontecer é o general Furtado. Porque ele é o chefe da Casa Militar do presidente. Ele tem a USP na mão, tem a UDP na mão. Essas duas unidades de segurança presidenciais respondem ao Furtado. O Furtado, se ele quisesse, ele conseguiria prender o João Lourenço na hora. Tipo, mesmo assim, na hora. Através desses grupos, com uma possibilidade muito, 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 muito alta. E se perguntasse se o Furtado quisesse encurralar João Lourenço, qual é a possibilidade? Eu diria para você, eu colocaria para aí nos 90%. O golpe seria consumado através do Furtado, porque o Furtado conhece o itinerário todo do João Lourenço, conhece absolutamente todos. Não existe pistola, bala, faca, katana, pau, machado que chega próximo de João Lourenço que o Furtado não saiba. Ele consegue organizar isso com uma probabilidade muito alta de sucesso, de 90%. E chegamos no verdadeiro Vladimir Putin de Angola.
Vladimir Putin chegou no poder. Ele saiu de um ex-espião que estava estacionado na Alemanha por causa daquele problema do muro de Berlim. Ele andou lá a vender drogas, andou lá com os gatunos, com os bandidos, conheceu todos os malandros, ele andou a fazer negócios, tornou-se o chefe da espia da Rússia. Foi assim que ele chegou ao poder. Todos esses contactos que ele conseguiu alcançar durante esse período todo em que ele andou a fazer lixo em nome da mãe pátria, ele conseguiu muita experiência. O indivíduo número 1 de Angola que tem uma probabilidade de 2 milhões% de levar um golpe de Estado e dar certo em Angola chama-se General Miala. Este indivíduo, não existe em Angola ninguém que tenha tanto poder, com uma possibilidade tão grande de dar um golpe de Estado e ser sucessivo. O Miala é de longe a pessoa mais perigosa que existe em Angola. De longe. Tudo bem que as pessoas dizem, mas ele é só uma pessoa, dá-se muita vantagem. Não, sério. Assim, se você pegar a inteligência de um país, a informação de um país e colocar na mão de um bandido, este é o Miala. A ideia do Miala ser Miala devia dar calafrio em todas as pessoas. Nós temos uma pessoa que praticamente conhece todos os podres de João Lourenço. Todos! Todo o dinheiro que o João Lourenço roubou, todo o dinheiro que a Ana Dias roubou, todo o dinheiro que os filhos de João Lourenço roubaram, o Miala sabe de absolutamente tudo. E não para ali. Todo o dinheiro que o Furtado roubou, todo o dinheiro que a mulher do Furtado roubou, todo o dinheiro que os filhos do Furtado roubaram, todo o dinheiro que o Borges roubou. O Miala sabe de absolutamente tudo. Do chefe de Estado-Maior-General das FARC, quer dizer que não do Laborinho. O Miala, ao conhecer tudo isso, assim como quando estava-se a dizer que Vladimir Putin que mandou colocar aquelas bombas que andaram a explodir pela Rússia toda e ele foi naquela guerra com a Chechênia para ser herói e depois dali, como ele não era conhecido, depois desta guerra que ele organizou, passou-se a ser o herói do país e assim ascendeu à presidência. Este é o Miala. O Miala conhecendo todo mundo, conhecendo todas as pessoas que roubaram. Quem roubou, onde não roubou. Ele é a pessoa que está em condições de ir e chantagear qualquer um, mas absolutamente qualquer um, e levar um golpe de Estado e ser sucessivo. Porque o Miala conhece quem são os cordões de segurança do próprio João Lourenço. O Miala tem na mão o próprio Furtado, tem na mão o Laborinho, tem na mão o João Lourenço, tem na mão o Pita Groja, a família do Pita Groja, a família de João Lourenço, a família do Laborinho. O Miala tem na mão todo mundo. Tem na mão essa menina do Tribunal Constitucional, tem na mão o do Tribunal de Contas, tem na mão o do Tribunal Supremo. O Miala praticamente é a pessoa que, se tivesse que levar para a frente um golpe de Estado, iria ser sucessivo. Iria ser de sucesso. Daria mesmo sucesso na hora. Tipo, não há aqui essa probabilidade de falha. Não, seria 100%. O golpe aconteceu. Porque ele praticamente tem na mão todo mundo.